Agora, Edgar, deixa eu te fazer a pergunta. Qual é o peso das decisões sobre a balança na hora de fazer a escolha de empreendimento, de negócio nessa área da barbearia? O que que você pode estar falando pra gente? Então, na área da barbearia, sobre essa questão de buscar o equilíbrio na balança, da mesma maneira que a vida carnal ela tende a puxar mais do que a espiritual, o CPF ele tende a puxar mais do que o CNPJ, né? Imagina, o barbeiro tá cortando, ganhando dinheiro, e aí daqui a pouco ele olha a conta dele, primeira coisa que ele vai pensar, vou comprar um iPhone novo. Ixi, já vou comprar aquele carro. Então ele já começa a ver o benefício para o CPF dele e não para o CNPJ dele. Às vezes ele poderia ver aquele dinheiro e melhorar ainda mais a fonte dele, que é o CNPJ. Então, assim, essas decisões elas vão pesando na balança. Se você vai tirando do CNPJ e vai colocando só no seu CPF, a pesar mais, né? Tem pessoas que aparentemente elas mostram uma coisa no CPF, elas têm um iPhone top, elas viajam, elas se arrumam direitinho, mas quando você vai para o CNPJ dela, é só Jesus na causa. Verdade. E tem, e quando paga as das, né? E aí você olha assim, o cara não tem Contador, é? tem nada, mas o CPF dele tá lá bombando, pum, pum, pum. Só que a vida espiritual, ela é a mesma coisa, né? A gente está fazendo duas comparações, né? Eu gosto de dividir isso em quatro situações, né? Vida carnal, vida espiritual, vida física e vida jurídica. A vida física e jurídica é o CPF e o CNPJ, né? Esses quatro pilares, eles têm que estar extremamente equilibrados. Não adianta você ganhar muito dinheiro no seu CNPJ e o seu CPF não saber valorizar isso. Os caras começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que faz, vou pro Beto Carreiro. Calma, meu querido. É dar um Você passo pra trás pra dar dois pra frente, é né? isso, né? Deixar que o seu CNPJ ele se fortaleça, né? Pegou o primeiro empréstimo, vou comprar um carro, sendo que esse empréstimo foi um benefício conseguido pelo Pelo CNPJ CNPJ. e não pelo CPF. A primeira coisa que você aprende na educação financeira é o quê? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Algo que eu aprendi com você, inclusive ano passado, foi isso é exatamente essa situação que aconteceu. Eu, por ser um menino novo, solteiro, tinha acabado de terminar. Rapaz, moço, ano passado peguei muito dinheiro mesmo. Mas é muito dinheiro. E o que que acontece? Quando você não sabe direcionar pra onde vai esse dinheiro, filho, felizmente ele some. E algo que eu aprendi foi uma frase que você falou, na mentoria que você tem, que você falou bem assim, sobre investimento, na hora de pegar um empréstimo ou na hora de comprar alguma coisa. Então, eu comprei minhas coisas tudo à vista. Então, quando esse rapaz falou, rapaz, se é eu tinha feito outra estratégia que eu não vou falar caso vocês queiram, rapaziada. Ó, só tá entrando em contato aqui com o homem aqui que ele é diferenciado na mentoria, recomendo, viu? Ele falou a situação, eu falei, caraca, velho. Tá aí. Tomei um tapa na cara assim que eu mereci. Tipo assim, graças a Deus que eu tomei esse tapa cedo, né? Que Uhum. eu tive uma mente também, né? Que quando eu tomei esse tapa, eu fiz uma vez. Se eu fiz uma vez, eu consigo fazer de novo. E marcha, né? Que empreender é isso Sim. também, é arte, né? Ache. E isso é muito interessante, porque quando você sabe de onde vem a fonte, você sabe se você pode gastar ou não. Né? Se a minha fonte vem do meu CNPJ, eu tenho que cuidar do meu CNPJ. Eu não tenho que deixar que o meu CPF usufrua até daquilo que não pode. Como é que pode? Existem barbearias, existem barbeiros que não pagam as em dias, mano. E é Você vê, mixaria, né? R$ 70 por mês. R$ 70 por mês. Aí você olha, o cara tá de iPhone. Verdade. Você entende? Aí você vai no restaurante, o cara come lá 60, R$ 70, tá ali dentro de um rodízio. Não sabe priorizar o que deve ser priorizado, E né? ele não sabendo que aquele iPhone é da fonte da onde? Do CNPJ, não é do CPF. Infelizmente, nem todo mundo tem esse nível de consciência também, né? Que a gente, como mentor e educador, é destravar esse nível de consciência para essas pessoas. Que às vezes também, tipo, a pessoa tá empreendendo ali, vamos supor, usar eu como exemplo, que é a melhor pessoa que eu posso usar.
às vezes a pessoa pode estar empreendendo ali pela primeira vez de paraquedas, não sabe como é que funciona o mercado da barbearia e tal, e vai quebrando a cara. Só que às vezes, tipo assim, quando tem um mentor, no caso, que nem seria o Edgar, um ótimo mentor, viu, rapaziada? Pra te direcionar, pra você não cometer os mesmos erros que essa pessoa cometeu, aí é outra, a história já muda. Agora, quando essa pessoa não tem um nível de consciência, que é aí que entra o marketing também. O que é o marketing? Às vezes muita gente quer vender na internet, às vezes muita gente quer fazer coisa na internet, mas não sabe ter um posicionamento e não sabe fazer o funil de venda. Então, muita gente tem um produto bom, mas e tem muita gente que precisa daquele produto, mas não sabe levar esse produto para essas pessoas. Então, o que que elas não fazem? Elas não criam nível de consciência para essas pessoas, porque fica fácil, um exemplo, chegar para você, ó, você tá errando nisso, mas a pessoa não tem um nível de consciência de saber que ela tá errando e ela tá precisando. Então, aí que entra a estratégia do marketing, que é o quê? Levar um nível de consciência para a pessoa, para primeiro você apresentar o seu serviço. Exemplo, é que nem se você tem a mentoria de barbearia, na área da barbearia. Exemplo, você sabe as dores de um barbeiro. E por você saber as dores de um barbeiro, mas aí, como que eu vou usar a estratégia na internet para mostrar que os barbeiros tá tendo essa dor? Que as pessoas necessitam desse produto? Porque se eu apontar para você onde está a sua ferida, fica fácil. Mas agora, se eu te entrego a sua solução e te ajudo, aí a situação já muda o parâmetro. Tá entendendo? Então, tipo, o marketing envolve tudo isso, o equilíbrio envolve tudo isso. Você tá entendendo? Você tá trazendo o equilíbrio para aquela situação difícil que o cara Exato, tá e tem que trazer um nível de consciência. E, tipo, a gente trazendo um nível de consciência, a gente consegue mostrar para as pessoas, não, realmente, pô, eu sou aquela pessoa que estava naquela situação. Então, a mídia, a imagem, a gente vai construindo em cima dessa situação. Porque se a gente não traz um nível de consciência para os possíveis leads ou os possíveis compradores do nosso produto, ninguém vai comprar. Tem gente que já sabe que precisa, mas não compra. Mas tem muito mais infinidade de gente que precisa, mas não sabe que precisa. Aí que entra a estratégia de mídia e também, obviamente, para acontecer tudo isso, tem que ter um alinhamento de equipe, um alinhamento de família, posicionamento, equilíbrio com Deus, né? tudo equilíbrio com Deus. Se você colocar só num lado de uma balança, a outra fica sem nada. Exatamente, porque eu vou falar por mim, eu sou empreendedor, não tenho a experiência que você tem assim no mercado, mas o pouco que eu tive eu aprendi muita coisa também pelo fato de buscar conhecimento nessa área. E o que que acontece? Meu maior erro de todos, você sabe o que que foi? Foi tentar vender as paradas à força bruta. Foi a força bruta de tentar encaixar de qualquer jeito. Até que eu descobri o meu jeito de trabalhar. Eu parei de copiar, eu falei, não, eu vou ser o Mozini, a marca que eu faço, eu vou ser o Mozini para me poder vender as soluções, as coisas. Então, tipo, qual é a estratégia? A estratégia primeiro é solucionar, tipo, mostrar um nível de consciência para as pessoas, porque esse podcast é fruto disso também. E o Edgar tá vindo aqui hoje, você é doido, é uma realização de sonho, rapaz. Um professor desse, você é louco. Deus, ele é maravilhoso. E pra você, essa situação, o Mozini já tá falando até como um mentor, né? Não, O entendimento de marketing dele é diferenciado, né? Diz tudo, rapaz. Aprenderam com vocês também. Com sonho. bons, a gente fica melhor ainda, né? E quando a gente se alinha com pessoas que estão no mesmo propósito, não tem como aprender, é que nem o Fábio falou. Se a gente atrela pessoas que vai te levar para algum lugar, porque fica difícil também. Eu vou te dar um exemplo. Eu ando com o Fábio. Fábio descabeçou a vida todinha. Mas aí, num certo dia, ele decidiu mudar. Tá entendendo? Ele decidiu ser uma pessoa diferente. Ele decidiu ser uma pessoa melhor. Aí, pensa eu chegando como empreendedor, empresário, chegando pro Fábio. Fábio, aí eu vou pelo passado do Fábio. Eu não contrataria, pelo fato de... Um exemplo, né? Uma pessoa normal não contrataria. Mas aí é o quê? Que ele pode me ajudar no momento, ou eu vou estar olhando para a história, porque eu também não fui santo fluxista, eu errei, eu já falhei, e assim como eu já errei, já falhei, eu tenho que ter uma empatia, uma compreensão de me colocar no lugar. Calma aí, você quer tentar? Deixa eu ver o que você também pode agregar, juntamente com o funil de venda, o seu funil lá que você falou. Você tem todo um funil para contratar seus colaboradores, tudo isso. Fazer escolhas. Para fazer a escolha certa. Que nem minha assistente, a Andriele, hoje é minha sócia também. Ela
foi fruto de oração. Fruto, tipo, eu sou um cara, por mais que às vezes pra muita gente não parece, mas eu comigo eu sei o que eu passo com Deus, eu sei os meus momentos, sabe? Então, eu sempre coloco Deus nas minhas coisas. Não tem como eu tirar Deus, porque Deus tá em tudo. Então, quando eu comecei esse desenvolvimento de botar Deus, eu também já me envolvi no candomblé, respeito demais quem sou eu para falar alguma coisa. E foi lá que eu aprendi o rolê espiritual, como é que funcionava o mundo espiritual. Você começa a entender que a força, né? o equilíbrio espiritual, ele vem traçando e consertando tudo, né, abaixo dele, né? Família, saúde, trabalho. E de onde Deus me tirou, cara, rapaz, é só Deus, não tem como não falar que foi, não tem como eu não falar que não foi Deus. Hoje isso aqui é fruto de Deus, tudo é pra honra e glória do nome dele. Eu só sou um coadjuvante, eu sei que aí quando a gente se aprofunda no lado espiritual, a gente começa a ter um nível de consciência maior, a gente começa a ter uma empatia maior, a gente começa a ver com visões, parâmetros maiores, porque a nossa visão nos engana. Mas o espiritual a gente sente lá na alma, sabe? Então, quando a gente faz esse alinhamento espiritual com Deus, eu comigo, que nem eu falei, eu respeito, já me envolvi no candomblé, respeito. Foi lá que eu aprendi sobre o mundo espiritual e quando eu comecei a praticar coisas no mundo espiritual, eu vi que não é brincadeira, Deus me resgatou, sabe? Deus, ele me tirou do poço e falou, filho, eu te chamo pelo teu nome. Tem uma passagem que fala, Isaías 45, versículo 5, que diz, sou eu teu, não há outro Deus fora de mim. Ainda que tu não me conheças, sou eu teu Deus. Eu que crio o bem, eu que crio o mal. Eu que permito as trevas, eu que permito a luz. Sou eu teu Deus que faço todas essas coisas. Então, é que nem eu falei, eu respeito, sabe? Quem sou eu? Porque eu aprendi muito. E são conhecimentos assim que não tem como sair de dentro de mim mais. E quando me ocorreu isso, eu entendi que o poder da divindade que é Cristo, de Jesus, de ele pegar assim e falar, tô disposto a criar uma nova história com você, mas e aí, você tá pronto? Não vai ser fácil. E ele ainda vai te preparar, né? Exatamente, não vai ser fácil. Ele não vai ficar só olhando. Exato, não vai ser fácil. Não é que você vai ser certo, sabe? Porque você não é a mudança. Porque o meu maior erro foi o quê? Querer fazer a mudança que só o Espírito Santo faz. E, tipo assim, eu queria carregar todo mundo comigo. Hoje eu não carrego, tipo, se quiser vir somar, vamos somar. Se não quiser, também tá tudo bem. Hoje eu tenho essa sagacidade de entender o que tá no meu controle, o que não tá. Infelizmente, organização tal, isso tá no meu controle. Mas se acontece um imprevisto tal, não tá no meu controle. Então, eu gosto de estar usando esses mecanismos. E hoje eu tenho ferramentas para mim ter essa mente no lugar, sabe? Tem lá, quando eu acordo. Por que eu tô pensando o que eu tô pensando? E se eu continuar pensando desse jeito, o que eu vou atrair pra minha vida? Não sair de casa antes de conversar com o Espírito Santo de Deus? Não, então, tipo, eu vou me lapidando. Porque se acontece alguma situação na minha vida, eu parei, por que eu tô com raiva? Será que ela tem razão ou só tá tentando defender meu ego? Porque, tipo, a luta não é contra você, não é contra você, é contra mim mesmo. Quando a gente tá com Cristo, a gente entende que nossa luta não é contra os outros, é contra postidades e demônios e por aí vai. Então, só que não tem gente que tem esse nível de consciência e respeito também. Mas voltando pro contexto lá que você falou, sobre empreendedorismo e sobre os barbeiros, a dificuldade que os barbeiros têm de deixar o CNPJ em dia, essas coisas. Qual é a dica você como empresário na área você tem para passar para essa barbeirada? Então, eu vou te falar algo que dói, mas que cura. Primeira, a coisa mais importante que a gente tem é o nosso nome. Até na Bíblia, o mais importante é o nosso nome. E naquele grande dia, o nome vai ter que estar lá no livro, né? Então, o mais importante que você tem na vida espiritual é o seu nome. O mais importante que você tem na sua vida física, CPF, é o seu nome. E o que você mais tem importante na sua vida jurídica, CNPJ, é o seu nome. Aí você vai trocar ideia com os caras, como é que tá o nome dos caras? Tá 80% sujo. E um cartão, às vezes de uma conta da Vivo, que é fácil de você renegociar e ter o seu nome limpo. Parece que as pessoas acham assim, pô, tô devendo o cartão, eu tô devendo lá R$5.000, mas você pode renegociar. A partir do momento que você faz uma renegociação, o seu nome já fica limpo. E tem diferença, né? E de dívida consciente. Entende? Então assim, aí o cara, aí tem 2 anos que ele não paga as DAS lá do CNPJ dele.
aí o governo libera lá 40% de desconto e divide em 70 vezes. E o cara não fica atento para essas oportunidades para limpar, porque o nome dele não é prioridade, entende? Então, assim, a dica que eu dou para qualquer pessoa, mantenha seu nome limpo, tanto na vida espiritual, Como na... física e quanto na jurídica. Porque quem tem nome limpo tem o quê? Se você tem nome limpo com Deus, você tem o quê? Tem tudo. Tem crédito com ele, você dobra seu joelho, você pede e ele te ouve. Rapaz, Porque você tem escuta, crédito. Agora, quando o seu nome tá sujo no mundo espiritual, e aí? E tem aquele ditado, não, tem até um louvor, perdendo tudo com amor e com alegria. E aquele nome que Deus falou assim, você tem visto fulano de tal, meu servo tal, Jó. Olha o nome de Jó aparecendo. Ele não falou, ele falou, você tem visto meu servo Jó, homem íntegro, fiel. Então, assim, é muito interessante quando o seu nome está limpo, né? Quando você cuida do seu nome. Quando você cuida do seu nome, automaticamente você cuida de você. Não é verdade, Fábio? Com certeza. Então, assim, o Fábio é aquele que cuida do nome que fica lá na placa, a criação do nome do CNPJ, né? Igual ali, ó, Mozini, né? Ele que cuidou para arquitetar tudo isso, para trazer o quê? Um equilíbrio. E fala para nós, Fábio, qual é essa importância de você trazer o equilíbrio da essência da marca em uma arte? Rapaz, mudou de assunto tão rápido. 0 a 100. Do nada, 0 a 100. Mas isso era né? Tá certo. Então, vamos lá. É importante que a gente entenda que normalmente no início tudo é difícil. É custoso. No caso relacionado aos barbeiros que querem empreender, que querem entrar na área, sempre vai ter um custo para tudo. Para criação de uma marca, para a criação do espaço, até para aqueles que buscam mesmo a arquitetura, né, que eles querem fazer um espaço legal para compartilhar com outros colaboradores. Então tudo é custoso. Mas é importante que ele entenda que a sua marca, a sua identidade, a sua essência tenha pelo menos concretado, né? Que ele tenha essa ciência de que ele busque isso. Porque o Mozini hoje é reconhecido por você, que é a pessoa que está por trás, mas também tem a sua marca. Então hoje você está construindo um império através do seu esforço com a marca Mozini. Então todo mundo bateu o olho nessa marca, reconhece, é Mozini, pô. Pô, é Mozini. Ouviu a paleta de identidade. Você quer ver você tô andando na rua, agora o pessoal tá parando. Pois doideira. Doideira. Aí o cara bate o olho aqui na paleta de cor, é amarelo, amarelão, assim. Pô, é Mozini. Então a identificação sempre entra primeiro, sabe? Então, quando o barbeiro ele quer entrar ele quer segmentar para empreender, ele precisa pensar nisso. E para ser escalável também, né? Exatamente, para ele poder ter nome, para ele poder ter uma identificação. Porque o que seria do Mozini sem a marca dele? E o que seria do Mozini sem você? Então, assim, tem que ter equilíbrio também nessa parte. Porque hoje o Edgar, um exemplo, hoje o Edgar, ele tem a Formen, ela... Eu esqueci o nome dos produtos. Qual o nome? Versátil. O ecossistema, o Versátil. Ele tem um ecossistema, isso aí, é esse nome. Ele tem um ecossistema que fortalece o nome do Edgar. Sem a Formen, não existe o Edgar, e sem o Edgar não existe o Formen. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Então ele busca todas as áreas para equilibrar essa parte. Então hoje, levando agora para a área da marca, é importante que o barbeiro tenha uma marca, tenha uma identidade sólida. E saber para quem tá vendendo também, é muito importante, né? E tem que ter uma comunicação assertiva, né? Porque o tom de comunicação da sua marca é importante. Saber para quem você vai vender, como você vai vender isso e como você quer escalar isso. Então, assim, hoje ele atende os barbeiros, mas ele atende de forma consciente. Ele busca sempre fazer o melhor pelo barbeiro. Ele suprir as necessidades em todas as áreas. Né? Exatamente. Ele entende a necessidade acima do dinheiro, né? Então, a necessidade de um barbeiro sempre vai estar à frente. Então, é uma coisa que está na essência dele. Então, é uma coisa que você precisa transmitir. Sabe? E sobre a questão de equilíbrio também, só para mudar um pouco o contexto, Sim.
que eu vou falar sobre um pouco do empreendimento que eu estou envolvido, sobre inteligência artificial. Rapaz. Creio eu que quem não se adaptar vai ficar para trás. Com certeza. Como funciona a inteligência artificial? Tem gente que fala, nossa, é algo novo, algo tá tirando a humanização. Gente, a inteligência artificial ela veio para mudar, é que nem a revolução industrial quando veio pro mundo. Que quem não se adaptou aos motores lá na época lá foi ficando para trás e o pau quebrou. Então o que que acontece? Eu vou falar porque eu trabalho na área da barbearia já tem 12 anos, como barbeiro de estar ali no operacional. Operacional da barbearia eu entendo. Agora, tô começando a ser empresário da área da barbearia. Então, eu vou falando que eu tenho autoridade. Por eu ter autoridade na área do operacional, eu estudei muito sobre o que eu fazia, como eu ajeitava os pentes da minha mesa para me ganhar pente, onde ficava cada coisa na minha negócio, que tudo isso conta para você ganhar tempo. E, tipo, muitas dificuldades que os barbeiros em si, eu vou falando como visão de barbeiro, em si tem hoje no mercado são o quê? São a dificuldade de tá mandando mensagem para cliente, tá anotando entrada e saída, tá respondendo o cliente do Instagram e mandando pro WhatsApp, tá fazendo todo esse tipo de coisa. Então, a minha curiosidade de querer buscar algo para me ajudar, eu descobri que eu não conseguiria só me ajudar. Eu descobri que eu conseguiria ajudar mais pessoas. Porque vamos supor que você tem ali uma inteligência artificial que ela faz a captação de cliente, ela te responde, ela te direciona, ela manda mensagem de pós-venda automática, ela pede feedback. Então, tipo assim, você tá entendendo a proporção que isso toma? Então, agora imagina você automatizando. Porque a automatização e a inteligência artificial são duas coisas diferentes. A automatização é o que vai fazer a automatização do seu processo operacional. A inteligência artificial vai usar essas automações com inteligência para ser efetivo naquilo que você quer. Porque ela vai fazer o que você precisa, não o que ela quer. Então, ela tem todo um comando para executar. Então, ela é treinada para responder bem, ela é treinada para fazer entrada por quem veio pelo Insta, por quem veio pelo WhatsApp, por quem veio por, não sei lá, todo tipo, por TikTok. Então, onde entra a automatização e o porquê que eu me envolvi com a automatização, e eu acredito muito nessa área. Porque eu não tinha tempo para estar respondendo as mensagens, por mais que a Andriele foi contratada na época para isso, só que a gente já não estava dando mais conta. E até porque eu achei um dom nela de mídia, social media, essas coisas. Eu falei, não tem como eu também, exemplo, estar com uma pessoa na minha equipe e eu olhar pra pessoa sabendo que ela gosta de mexer com mídia, botar ela pra fazer outra função. Então, você tá entendendo? Então, tipo assim, você tem que saber, é como se fosse uma igreja, você tem que saber os dons de cada pessoa e saber usar o melhor daquela pessoa no que ela faz. É por isso que hoje, graças a Deus, por honra e glória ao nome de Deus, hoje minha equipe tá um pouco se destacando, porque eu tô tendo essa visão de empreendedor. Sim. Então, a inteligência artificial entrou para resolver os nossos problemas, o meu, a dela, o do Bahia hoje. Então, a inteligência artificial, ela responde os clientes, ela colhe feedback, ela pega os números que eu preciso e para mim fazer a estratégia certa no marketing, eu já tenho tudo ali em uma planilha que me dá pronto. Então, se for o caso, otimizou seu tempo, né? Você tá entendendo? Então, tipo, pensa como empresário, você contrataria uma pessoa que tá tendenciosa a erro. Obviamente tem a parte que só o humano faz, mas tem coisas que dá para ser automatizada. Então, uma coisa que tá tendenciosa a erro ou com custo aí de 20, vamos jogar alto, 25 mil por ano, fora 13º encargos, para você contratar uma pessoa pagando um salário mínimo o dia todo e você pagar um programador para fazer uma instalação para você e pagar uma mensalidade de 500, onde você não vai ter problema e dificuldade. Que foi aí que eu caí de cabeça nesse inteligência artificial, porque eu falei... Os benefícios, né? Exato. Não é só pra... Você tá entendendo? Não é só pra mim. É pros barbeiros que estavam tendo essa dificuldade de querer crescer, de querer ter os números da sua barbearia e não tava conseguindo. Agora você imagina, com um comando no WhatsApp, eu mandar uma mensagem assim, ei, faz isso. E ela também se vende. Então, com estratégia certa de marketing, exemplo, vamos supor, você quer vender sua mentoria online. Você coloca a inteligência artificial para fazer sua mentoria. Ela é treinada para fazer venda persuasiva e tal.
eu não vou ganhar de uma máquina e a pessoa não vai descobrir com a inteligência artificial, só se você falar. Tá entendendo? Então, tipo, a proporção que isso toma é muito abrangente. Então, pra gente que é empresário, por ser novo no mercado, dá medo. Então, tipo, é um nicho que eu, Mozinho, o barbeiro, tô explorando. Pelo fato de que... Mas é o futuro próximo. Porque é o que eu espero, tipo, ajudar com os barbeiros da cidade. E muita gente tem dificuldade, exemplo, pra quem tá começando, tá errando, tá com o CPF sujo, tá com tudo isso. Então tem dificuldade de sair dessa situação. E a gente, como educador da área, se a gente descobre uma oportunidade que pode ajudar o próximo, por que não? Então, qual é o objetivo? É trazer o nível de consciência. É trazer o quão pode agregar na sua vida. Mentalidade, Você tá entendendo? É o quão pode agregar. Exemplo, vamos supor que você tá lá com sua inteligência artificial, ela faz a agenda de todos os barbeiros corretamente, ela separa porcentagem corretamente, ela tem todas essas vantagens, não toma causa trabalhista lá que você falou. Então, tipo assim... Não vai chegar com problemas. E detalhe, se acontecer algum problema, eu ligo pro programador, resolve pra mim e ó, continua. Então, essa é a vantagem de eu estar de cabeça nesse rolê de inteligência artificial, que inclusive é a TiZerX. Porque, tipo, eu falei minha ideia e eles acreditaram no meu sonho. E quem compra meu sonho... Mas essa situação, ela é voltada exclusivamente para barbearia? Para todos os setores, a gente consegue automatizar tudo. Tudo que você precisa automatizar, que não precisa de um ano para fazer um trabalho operacional, assim, tipo, funções humanas, física, o resto a gente consegue operacionar, consegue fazer todo o sistema de operação, pelo fato de que a automação é isso. Inclusive eu fiz um curso no Senac, semana passada o Bahia também fez comigo. Esse curso ele te ensina a fazer essas automação, porque eu falei, pô, tô envolvendo, eu preciso ter conhecimento sobre o assunto, eu preciso também, inclusive eu já fiz outro cadastro em um curso no Senac que vai ter sobre audiovisual. Então, exemplo, hoje eu consigo pegar a sua imagem com uma foto sua, eu consigo fazer um script de um comando, eu consigo fazer um curso todinho só com um comando com uma foto sua. Então, você tá entendendo? E detalhe, se a pessoa olhar, não vai falar que é inteligência artificial. Vai falar, caraca, o cara tem uma dicção boa, o cara fala bem, o cara faz isso, faz tudo. Então, a minha curiosidade de negociar, e eu me apaixonei por essa área. Então, tem gente que é especialista, e tem muita gente que muita área que é para abranger como educador. Ele é um cara diferenciado na área de posicionamento, mentalidade, família. Você é o cara pra isso, cara. Você tem um diferencial assim que me inspira muito. Ele, o Fábio, imagem. E eu falei, e o Mozini? É o quê? Então foi aí que eu entrei com essa área. Pô, vou fazer o que ninguém tá fazendo, inteligência artificial. Então esse é meu nicho hoje. Eu trabalho com automação e tô usando minha própria barbearia para fazer esse desenvolvimento, para mostrar para barbeirado. Porque assim... Você ser o seu próprio case de sucesso. Você tá entendendo? Então, tipo assim, não tem como eu falar o que eu não sei. Eu vou falar o que eu sei, porque aí eu também falo, a boca fala o que o coração tá cheio. Você tá entendendo? Então, sim, se eu tô falando sobre automação, é porque eu tô vivendo isso no momento. Eu tô vendo mudar minha vida a inteligência artificial, sabe? Assim como pode mudar a vida de muita gente se souber usar a mentalidade. Então, eu não espero cair do céu. Eu me aprofundei e falei, cara, deixa eu ver, porque... Aí que entra a parte do empresário. Porque se eu não tenho tempo para responder, para fazer a captação disso tudo, e eu consigo automatizar todo esse processo operacional, rapaz, meu irmão, você diminui seus custos pela metade, pô. Sim. Então o empresário o quê? Ele quer ter seu lucro, mas o custo não é que é para ser alto. Ele tem que abaixar, que nem hoje aqui na cidade, a gente tem parceria aí com o Lázaro, tem com a empresa de som, a gente tá com reunião marcada em Vitória, em São Paulo. A gente teve uma reunião também com a secretária de tecnologia do estado. Então, tipo, a gente começou como uma brincadeira, como uma curiosidade. E a proporção que essa inteligência, a TiZerX, tomou foi absurda. E a gente, quando foi ver, a gente já tá com reunião marcada com um bocado de gente. Existem várias soluções, né? Exato. E o que se vende hoje é solução, né? Você tem que resolver o problema. Uma amiga minha que resolve problema tende a ser sucesso e escalar. Sim. Uma amiga minha falou pra mim, a Larissa, ela falou bem assim, cara, quanto mais você sabe resolver o problema das pessoas, vai significar o tanto de dinheiro que você vai ter. Então, tipo assim, eu posso ser bom em algo, mas o que eu não sei, você me completa. Sim.
você pode ser bom. É isso que é um fruto de uma equipe, é isso que é parceria. Sim. Exemplo, para eu saber direcionar a André ali na imagem, eu tinha que saber sobre imagem, eu tive que buscar um conhecimento abrangente. Então, se eu quero cobrar ela, primeiro eu ensino, eu não vou cobrar. Como é que eu vou cobrar algo que ela não sabe? Sim. Então, eu tenho que saber direcionar. Como um mentor e líder de equipe, eu tenho que saber direcionar ela para o que ela deve fazer e saber o que ela quer da vida dela. O plano de carreira, que foi o que você falou lá no dia da palestra no Serac. Então, se o Bahia gosta de cortar cabelo, gosta de tirar foto com câmera, eu direciono ele para esse caminho. Porque eu sei que ele vai estar feliz, eu vou estar feliz, a equipe toda tá feliz, então a parceria é para isso, para crescer. Agora pensa, a parte que era toda de mensagem, ainda juntando com a equipe que tá sendo eficiente, irmão, e com Deus na frente, acabou. Porque hoje, antes de eu vir pra cá, filho, eu coloquei Deus nisso aqui, sabe? Então, meu objetivo de estar mexendo com inteligência artificial é esse, é estar ajudando. Porque não é sobre mim, é sobre o que Deus tá fazendo através de mim, você tá entendendo? Porque as pessoas tendem a ver só a nossa lado assim que tá mostrando tal, mas Deus não sabe o que você passa no seu quarto com Deus, não sabe o quanto você tem buscado com Deus, não sabe o quanto que você tem zelado ali com Deus, não sabe a sua história. Então, para eu chegar para você apontando a sua dor, fica fácil. Mas agora, para eu chegar aí, eu tenho a solução. Você tá entendendo como é que o parâmetro das coisas muda? Sim. Aí que vem o nível de consciência. Eu preciso te dar um nível de consciência para eu te ensinar. Sim. Porque Jesus mesmo falava, aquele que nunca pecou ou errou, que atire a primeira pedra. Então, aí que entra a empatia, né? De a gente tem que ser sagaz, tem que ter uma mente além. De olhar para a pessoa e falar, rapaz, essa pessoa tem um potencial muito grande, mas ela tá errando. Não vou cobrar, mas como eu vou trazer esse nível de consciência para essa pessoa para mostrar que ela tá errando? É aí que muitos erram. Tanto na questão de vender mentoria, de vender curso. E eu falo isso porque hoje eu ando com pessoas que já têm resultado na área do marketing. Pessoas que já ganham dinheiro com marketing. E tipo, se eu quero aprender sobre marketing, eu vou andar com quem entende de marketing, tá entendendo? Então, eu andando com esses pessoal de automação, desenvolvimento, eu aprendi isso e eu sou um eterno aprendiz, sabe? Sim. Eu gosto de aprender com as pessoas mais velhas. E essa curiosidade da inteligência artificial, eu falei, eu só vou quietar enquanto eu tiver tudo isso pros barbeiros. Porque, querendo, eu não tô doido de largar algo que eu fiz a minha vida toda para cair num empreendimento assim de cabeça. Mas não é sobre mim, é sobre como que eu vou ajudar os barbeiros, sabe? Legado, né? É como que eu vou fazer a mudança para os barbeiros. Inclusive, a gente também depois pode estar conversando que a gente pode estar bolando o conhecimento que eu tenho, posso estar te passando para você, pro Fábio, que pode ajudar ele também. E eu creio que, tipo assim, a automação muda tudo. Então, hoje, eu vou te dar exemplos reais hoje de automação que já usa e funciona. Netflix, Amazon, Coca-Cola. Então, essas empresas já usam. Elas cortaram, se eu não me engano, 70% de custo, 90% mais eficiente, e elas, que nem o Netflix mesmo, não sei se você repara, a Netflix, você clica no filme, depois já começa a passar mais filme daquele mesmo nicho que você gosta, como aquilo ali é feito por inteligência artificial, ela capta coisas que você gosta para poder te mostrar. Então eles já automatizam com a inteligência artificial. Só que como é um conceito novo, tem 3 anos no mercado, a inteligência artificial ela tá movimentando aí, vai movimentar cerca de 36 trilhões até 2030. Você tá entendendo? Então é um mercado que é novo. E se você não se adaptar agora, assim, no momento assim que tá acontecendo, rapaz, mano, muita gente vai ficar pra trás. Então, a hora de acordar é agora, sabe? Então, eu falei, rapaz, sabe quando você pega todos os assistir e você e Deus fala, Deus, agora. Seja o que Deus quiser. Esse é o caminho. Se der ruim, é aprendizado. Mas, daqui 10 anos vai ficar eu com a seguinte pergunta. Por que eu não tentei aquilo que eu queria fazer? Por que eu não tentei sempre? Que metade das pessoas que eu conheço vai estar morta e a outra metade nem vai lembrar da escolha que eu fiz e vai estar eu com minha própria consciência. Por que eu não fiz o que eu queria ter feito? Então, às vezes, a gente tem que jogar sobre a questão da balança que você também falou. Às vezes, a gente tem que jogar na balança o que é essencial, o que é fundamental para nós. Então, eu me joguei nessa seguinte situação. Daqui 10 anos, por que eu não arrisquei tudo que eu tinha? Porque a hora de eu errar é agora. Eu tenho 24 anos, meu amigo. Mas esse conceito de arriscar e de tentar é muito complicado, né? Então, assim, eu particularmente
quando igual você já tomou a sua decisão, você falou assim, cara, esse é o caminho. Independente do que aconteça, é aqui que eu quero. Se eu quebrar a cara, mas é o que eu quis. Se a gente tiver a mentalidade da escolha certa, a gente não tem nem a palavra arriscar. Mas eu penso assim também, pra mim não existe certo e nem existe errado, existe pontos de vista diferentes, porque uma frase que eu carrego comigo até de um cantor que eu admiro demais, o Felipe Ret: quem não arrisca não merece viver o extraordinário. Às vezes o extraordinário tá... Mas você acha que Deus deixaria você arriscar algo que poderia te prejudicar? Eu acho que Deus, ele te dá escolhas, sabe? Mas se você tem o seu filtro ali definido, espiritual, Deus ele vai te direcionar no caminho que ele quer que você direciona. Uma coisa é o desejo do seu coração, outra coisa é o desejo do coração de Deus, entende? E essas coisas elas têm que estar alinhadas. Muitas das vezes quando bate essa situação, tipo assim, não, cara, eu vou arriscar. Cara, eu quero que pelo menos daqui 10 anos eu possa pensar assim, pô, eu fiz uma escolha. Na maioria das vezes é o desejo do coração. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele sonda os desejos do nosso coração. E muitas das vezes Deus, ele realiza sim os desejos do nosso coração com obediência. É muito difícil você falar assim, cara, eu vou tomar a decisão que Deus quer na minha vida. Só que existe a decisão de Deus e existe o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Que nem Mateus. Então não tem escolha errada, não tem risco. Existe o que está no seu coração, o que está no coração de Deus. O que está no seu coração alegra o coração de Deus, vai acontecer. Eu na barbearia, eu falei, vou montar uma barbearia, mas eu não corto o cabelo. Esse desejo estava no coração de Deus ou estava no meu coração? Estava no meu. Mas para acontecer o que estava no meu coração, tinha que estar alinhado com o coração de Deus, com as vontades de Deus. Mas na época que você tomou essa decisão, você tinha essa consciência? Sim, meu espiritual estava muito forte. Eu disse assim, Deus, eu tenho muita vontade de entrar nesse empreendimento. E a resposta para continuidade vai ser o Senhor abrindo as portas. E foi o que aconteceu. Fui no lugar para comprar as cadeiras mais caro, e aí o cara não quis me vender no cheque, e ali eu peguei um panfleto, olhei atrás, o número da fábrica, e ali eu me tornei o distribuidor das cadeiras, então eu consegui comprar as cadeiras pela metade do preço. Tá vendo como é que Deus está fazendo? Ele faz coisas maravilhosas, não dá pra explicar não. O ponto que eu ia alugar era R$4.000. Demorou 2 anos para mim alugar o ponto, 2 anos. Então assim, se 2 anos atrás era 4.000, quanto que seria agora? Mais caro, porque tudo aumentou. Eu aluguei por R$1.500, o mesmo ponto que valia R$4.000. Então assim, é muito interessante com essa situação, sabe? Se a vontade do seu coração está alinhada com Deus, Ele vai realizar o sonho do seu coração. Agora, se você vê que esse caminho que você está tomando, talvez tem coisas que Deus não se agrada, cuidado. Aí sai fora, tem que sair fora. Entende? Então, assim, eu acredito que uma pessoa com um funil bem certo, ela nunca arrisca. Ela Verdade. tem certeza da situação. E o que acontece, rapaziada? Ó, compra a mentoria do homem. Tem tudo que você precisa sobre questão de mentalidade, posicionamento. O cara é diferenciado. Que algumas palavras, esse cara mudou o roteiro da minha vida. Sou, que nem ele falou, e eu também sou grato a Deus pela vida desse rapaz, que é um cara que foi muito diferenciado. E já tá dando a hora aqui, E Edgar, quer mandar um recado pra fechar hoje com chave de ouro? Cara, assim, o recado que eu quero passar é o seguinte: as nossas escolhas, elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus, entende? Então, assim, as pessoas, elas me procuram para como ganhar dinheiro. E eu quero preparar elas para elas estarem preparadas para quando elas tiverem dinheiro. Porque eu fui uma pessoa que ganhei dinheiro e não estava preparado para ter dinheiro. E foi um colapso, então foi uma destruição. Porque você alcança o seu objetivo sem cultura, já foi. Hoje, quando as pessoas me procuram por uma mentoria, alguma coisa, eu digo, como que eu faço para pegar um empréstimo? Como que eu faço para aumentar o meu faturamento? Eu começo a entender como que está o seu espiritual,
como que tá com a sua família? O que adianta você ganhar dinheiro e daqui 2, 3 anos você se separar, você perder a sua família? Foi o que aconteceu comigo, né? Cheguei no meu auge, mas quando eu acordei eu já não tinha mais ninguém do meu lado, não tinha meus filhos, não tinha mais família. Você teve que errar pra aprender, né? Então eu entendi que eu cheguei em uma situação que eu não estava preparado. Então o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte: esteja preparado, tenha uma cultura forte, para que quando você ter as melhores oportunidades da sua vida, você não venha se corromper. Rapaz, isso aí, rapaz, ó. E você, Fabi? Qual é o recado que você tem? Chega até difícil dar um recado aqui. Que isso? Eu acho que eu tô de coadjuvante aqui. Tá, não, você é o cara, você é Não, diferenciado. mas um recado que eu digo, assim, profissionalmente, se estabeleça, tenha uma identidade própria, tenha a sua essência, tenha a sua marca, porque às vezes não é só construir um logo ou só fazer um desenho para te representar, é você mesmo construir sua própria identidade e sustentá-la em todas as áreas da sua vida, como pessoa, como profissional e como empresário, né, por si só. Então, assim, busque sempre focar no seu CNPJ, focar no seu aprendizado, na sua experiência e também busque ter sua própria identidade, a sua essência transmitida através do seu perfil, através do diferencial que você tem como empresário. Então é isso, basicamente, que eu tenho para passar. E é isso, pô. E agora, para o último recadinho também que eu tenho para passar é que cada corte é um momento presente. E um conselho é: sonhe alto e almeje o mundo. Trace um plano bem definido. Talvez Deus pode te conceder tudo em questão de segundos. Eita. E ó, quero agradecer pela participação de vocês. Sou grato a Deus. Obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. E espero ver vocês aqui mais vezes. E Edgar, ó, você já está convidado também. Isso, meu Quiser também tá marcando aí. Eu não preciso estar aqui para isso aqui tá acontecendo, que a gente é uma equipe, né? A gente é um time. E se a gente está lutando pelo mesmo propósito, por que não unir forças, né? Então quero agradecer vocês e sempre que precisar também estou por aí. Tiver o conhecimento, tiver no meu alcance para compartilhar com vocês, estou aí também, que nem eu falei, sou um menino novo, tenho muito a aprender, mas também tenho muito a ensinar. Então, quando vocês quiserem bater um café, é isso. E ó, rapaziada, tem novidade por aí, viu? Fica atento às redes sociais. E é isso. Valeu. Rapaz, podcastzinho hoje foi bom, hein? Ô, Glória! Amém.